pedir desculpas, né, para a torcida do Grêmio, onde ela estava apostando muito nesse título, da mesma forma que o nosso grupo. Infelizmente a gente não conseguiu dar essa alegria a ela, até por causa desse sofrimento, por causa da pandemia. Eu tenho trocado bastante ideias com o presidente, então nessas horas aqui é ter cabeça tranquila, fresca, e a partir da manhã a gente começa a tomar algumas providências. Não adianta a gente tomar as providências de cabeça quente, aquilo que eu falei, é importante que a gente tenha trocado ideias, a gente sabe muito bem o que deve ser feito e a gente vai fazer. Como falei para vocês anteriormente, volto a repetir, nós não estamos parados, nós estamos nos mexendo e sem dúvida alguma algumas providências serão tomadas. Renato, falando sobre o jogo, eu gostaria que você nos explicasse sobre as suas escolhas para essa grande decisão. O Grêmio precisava reverter o placar e você fez a opção pelo Tassiano hoje na vaga do Jean-Pierre, colocou aí também o Wanderson no time, mas em específico no meio campo, por que você optou pelo Tassiano em uma final, sendo que o Tassiano sempre foi uma peça ali importante do grupo, pelo que a gente acompanhou, mas para uma grande decisão, porque ele hoje, Matheus Dávila Band. O Tassiano faz parte do grupo do Grêmio e deixa eu te corrigir, o Tassiano não entrou no meio não, o Tassiano estava jogando pelo lado, quem estava jogando por dentro era o Alisson. Então nós tentamos, até porque o Pinares é um jogador importante para a gente que não estava inscrito. O Jean, infelizmente, nos últimos jogos caiu bastante produção. Então a gente tinha que tentar alguma coisa. Procurei fazer de tudo nessa partida aqui, mudei algumas peças, o Grêmio até esteve bem no primeiro tempo. Infelizmente nós tivemos um gol feito logo no início com o PP, desperdiçamos, e numa partida dessa, numa decisão, quando tem a chance você tem que matar. Se você não matar, o adversário mata. Renato, você já falou das escolhas, você já fez a análise do jogo, mas na quarta-feira já tem jogo, né? Quarta-feira já tem uma decisão de Libertadores, o Grêmio precisando jogar. O que você pretende fazer desses 3 dias? Como fazer nesses 3 dias para que o Grêmio consiga entrar na Libertadores com alguma chance de começar uma temporada efetivamente bem? É o Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. Olha, Rafael, são 3 dias, mas praticamente você vai ter 2 dias para treinar e um é na véspera do jogo. Mas é o que eu falei, tenho conversado bastante com o presidente, trocado algumas ideias, algumas providências serão tomadas, até porque viramos a página a partir de hoje. Infelizmente nós perdemos, então a gente aprende com as derrotas, a gente aprende com as vitórias. A partir de amanhã é ano novo, apesar que já estamos em março. Pensamento positivo, porque nós não podemos parar. Infelizmente, aí, daqui a 3 dias nós já temos mais uma decisão pela Libertadores. Renato, em relação ao goleiro, o Paulo Vitor, e o torcedor vem muito criticando o Paulo Vitor, vinha criticando o Vanderlei. O Grêmio tem um planejamento em 2021 em trocar o nome do titular para a temporada. César Fabres, Rádio Grenal. Olha, César, aqui eu falei, eu tenho trocado bastante ideias com o presidente, hoje não é hora da gente ficar falando disso, daquilo, hoje é ficar tranquilos, cabeça fresca, e a partir da manhã a gente começa, provavelmente, tomar algumas providências, como eu falei, virar a página, a partir da manhã é vida nova, providências serão tomadas para que a gente possa buscar o nosso objetivo, que é já conseguir a classificação na Libertadores. Renato, nas tuas recentes entrevistas, tu mencionou que quer conversar, já conversou com a direção para contratar gente que faça gols, precisa ter mais gente que faça gols. Falou recentemente também em outras entrevistas exclusivas que o grupo envelheceu, que vários saíram. E o problema é que o Grêmio tem um mata-mata decisivo de Libertadores quarta-feira e também no dia 16. Qual é o tamanho da tua preocupação de enfrentar um mata-mata assim, inclusive com o segundo jogo na altitude, né? Com esse elenco que tu já diagnosticou tantos problemas assim, Jeremias Werneck do UOL e do SBT. Pois é, Jeremias, problemas todo mundo tem, mas não tem muito tempo para a gente corrigir, não. E não tem muito tempo, como você mesmo falou, já quarta-feira, depois uma semana depois já tem uma segunda partida. Contratar a gente vai, mas os jogadores não vão chegar amanhã.
E a gente não vai ter 10 dias para treinar. Nós, infelizmente, ou felizmente, nós estamos numa final, não tivemos nem tempo para nos preparar. A Libertadores já começa quarta-feira. Como eu falei, é virar a página, vida nova. Não adianta querer cobrar 1 milhão de providências, porque nós não temos esse tempo. E também os jogadores não vão desembarcar amanhã. Então nós temos um grupo, que o nosso grupo é bom. É lógico que a gente precisa de reforços. Isso, já troquei ideias com o presidente. Isso vai ser feito. Agora não pensem que nós vamos ter uma mudança 100% para quarta-feira, que é uma coisa impossível por causa do tempo. Renato, boa noite. O futebol que o Grêmio apresentou nas últimas partidas, mas vamos falar das duas finais, é suficiente? Te agradou? Qual avaliação você faz do desempenho, muito mais do que o resultado? E há responsáveis maiores para o desempenho atual? Eduardo Moura, do GE. Eduardo, uma final. Quando duas equipes chegam, qualquer uma delas pode ganhar. O Palmeiras, se você for ver também, ele nos venceu as 2 partidas, mas não fez 2 grandes atuações. E foi um clube que investiu bastante também. Então, acho que não adianta a gente achar também nessas horas, e muita gente vai achar, que está tudo errado. Não é assim bem o futebol, não. Aqui, infelizmente, no Brasil, ganhou, você é bom. Perdeu, ninguém presta. O Flamengo foi campeão brasileiro. O Palmeiras foi campeão da Libertadores e agora a Copa do Brasil. Então, praticamente, nós tivemos 2 grandes clubes campeões esse ano aqui, digamos assim, desde o ano passado aqui, que se encerrou hoje. Aí eu pergunto, o Flamengo e o Palmeiras prestam, são os bons. Os outros times, os outros clubes, ninguém presta. No Brasil nós temos vários clubes que disputam, brigam pelos títulos. Somente um vai ganhar numa competição. E aí eu pergunto para vocês, o resto ninguém presta? Não pode ser assim. Quando não ganha, ninguém presta. Quando ganha, todo mundo é bom. Muitas vezes, o que não é tão bom ganha. E quando o cara é bom e perde, também não é mais bom. Não é por aí, é muita calma nessas horas. Renato, boa noite. As recordações de uma conquista, o jogador carrega para sempre, muitas vezes pendurada na parede de casa, a medalha, a camisa, mas a dor de perder o título, como é que esse atleta carrega, principalmente os mais jovens? O que você passou para o seu grupo depois de sair derrotado aqui da Arena Palmeiras? Leonardo Miller, da RBS TV. Eu já tive uma conversa rápida com o grupo no vestiário. Nessas horas aqui é difícil até se falar, né, Leonardo? Até porque quando você perde um título, mas nós temos garotos que vão continuar nos ajudando, nós temos garotos de futuro, vamos continuar trabalhando bem a base do Grêmio. É óbvio que a gente precisa de alguns reforços também de peso, isso provavelmente vai ser feito. E dar continuidade no trabalho, aquilo que falei, chegaram 2 grandes clubes numa final, somente um ia ganhar. E infelizmente pra gente foi o Palmeiras, mas amanhã é virar a página, vida que segue, já pensar no jogo de quarta-feira. Boa noite. Saindo aqui de São Paulo sem o título, claro, bastante machucado pela derrota na final. E o técnico Renato não tem muito tempo, né? Porque quarta-feira já tem jogo para a Libertadores. E ele falou em tomar providências amanhã. A partir da segunda-feira é temporada nova. O que o Grêmio vai começar a fazer? O senhor já pode anunciar as primeiras movimentações. O que esperar desse Grêmio 2021? Matheus Dávila, Band. Bom, o que acontece é o seguinte: quando nós fizemos o anúncio da renovação do contrato do Renato, nós tínhamos essa situação de hoje prevista. Ou seja, independente do que acontecer, nós já temos decisões na quarta-feira. Mas dissemos mais, que vão ser detalhadas e vão ser avançadas e vão ser ditas e vão ser decididas no curso do tempo. Quer dizer, nós temos um diagnóstico, nós temos situações que temos que corrigir e vamos ter atitude para corrigir. Não pense a torcida que nós não vamos ter atitudes para corrigir. Então, a partir de segunda-feira, sim, serão tomadas decisões, serão anunciadas algumas situações que já estão encaminhadas. Nós já vamos tomar essas providências, todos os diagnósticos que nós fizemos, nós já temos. Quando foi dito que nós teríamos reformulações na política de futebol, na questão do aproveitamento da base, quando teria que ser, já foi dito que teríamos que também em relação à composição do elenco, em relação ao reforço do elenco, em relação a outras situações estruturais do departamento de futebol, que implica inclusive o organograma.
Claro que nós vamos tomar essas decisões na semana que vem. Nós vamos ter atitudes para resolver esse assunto, quer dizer, nós temos o diagnóstico. O que estava acontecendo é que até o presente momento nós estávamos disputando uma final e a temporada para nós de 2020 e 2021 encerrou hoje. E agora chegou a hora de tomar as decisões, e vamos tomar as decisões no tranco, ou seja, vamos tomar as decisões exatamente andando, com o carro andando. E essas decisões não serão tão rápidas assim, mas claro que o Grêmio tem situações da comissão técnica resolvidas, o Grêmio tem situações, encaminhamentos de jogadores para examinar, não tem nenhuma negociação concluída, mas tem situações em exame. Nós temos uma situação que vamos ter que avançar bastante, cada vez mais aprofundando a qualificação dos nossos sistemas de futebol na base, de aproveitamento de jogadores, tudo isso está previsto. Então o que acontece é que pode a torcida ficar tranquila que os diagnósticos estão feitos, estão tomados, temporada encerrada, vida nova, diferente dos demais anos, não tem interrupção, não tem férias, não tem nada, vamos exatamente com o carro andando e resolveremos isso no curso do tempo e na medida que as coisas forem andando. Agora, não pense a torcida que nós estamos absolutamente concordinos com tudo que está aqui. Nós vamos tomar atitudes, vamos tomar providências e vamos fazer, sim, a perspectiva sempre de estar competitivo nos campeonatos que vamos participar. Presidente, as mudanças que o Grêmio precisa a partir de agora e imediatamente, à medida que a Libertadores começa dentro de pouco, elas envolvem o quê, especificamente, e quais as primeiras que têm que ser feitas? Estrutura de departamento de futebol, estrutura de comissão técnica ou estrutura de time? O que é mais urgente e o que aparecerá primeiro? José Alberto Andrade, Rádio Gaúcha. Todas elas estão no mesmo nível de prioridade, quer dizer, um organograma no futebol, ele vai acontecer, um novo organograma, vai acontecer também ações de reformulação de elenco, vai acontecer também situações na comissão técnica, todas estão sendo encaminhadas no mesmo nível de exigência, no mesmo nível de perspectiva de solução, porque nós entendemos que não vamos ter todas as soluções ao mesmo tempo, mas temos as soluções que estamos encaminhando no curso do tempo e espero que elas sejam rápidas. O que é certo? O que é absolutamente concreto? Nós já vamos ter situações novas a partir de amanhã. Presidente, em relação ao sistema defensivo, o torcedor, hoje nós temos o parâmetro das redes sociais, contratar um goleiro ou até mesmo dar mais oportunidades para o Breno ou puxar o outro goleiro da base, César Fábio, Rádio Grenal. Olha, tia, tu falar de desempenho de jogador depois de um jogo como este é cruel. Não faz isso com ninguém. Não existe esse tipo de comportamento de ninguém. Na medida que eu posso fazer um juízo de valor aqui, eu vou estar responsabilizando alguém. Não é o caso. Não é o caso. O Grêmio tem seus diagnósticos, sim. E o Grêmio também tem 2 jogadores sendo preparados na base, que é o Breno e que é o Adriel. Então, na verdade, o que acontece? O Grêmio tem 2 goleiros excepcionais, os 2 passaram pela seleção brasileira. E essa questão é uma questão para ser examinada no momento certo, quer dizer, o Grêmio vai começar uma temporada amanhã praticamente, na continuidade. E se tu examinar situações específicas, não é o correto. O que nós vamos ter que resolver é um contexto de grupo, é um contexto de elenco competitivo, e é isso que vai valer para nós. E aí, esse exame, se for individualizado hoje, especificamente sobre isso, sobre aquilo, sinceramente, como tu disseste, ser pautado pelas redes sociais, às vezes não é a situação mais inteligente que existe. Presidente, o Renato falou na coletiva, uma das últimas frases dele na coletiva é de que o Grêmio precisa de nomes de peso, vai contratar esses nomes de peso, é claro que não para o jogo já da quarta-feira. Qual o tamanho do investimento que o Grêmio vai fazer com relação a isso e o que o torcedor pode esperar quando o Renato fala em nome de peso para reforçar o time? É o Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. O nome de peso é aquele nome que chega inquestionavelmente para ser titular. É aquele jogador que tu chega, sabe que tu entrega a camisa para ele, ele vai desempenhar, vai jogar. Esse é o perfil daquele jogador que nós estamos atrás. Repito, não serão muitas contratações, mas serão contratações que a gente pode estabelecer de peso, contratações importantes, relevantes. Este é o perfil que desejamos. Estamos conversando com jogadores que podem vir para cá, mas são jogadores que, sinceramente, se por acaso a gente avançar em algumas negociações, não é uma, são algumas. E a gente pode dizer que qualquer um desses jogadores que, se nós conseguirmos finalizar, são jogadores importantíssimos e que vão dar, com certeza, uma dimensão muito importante para o time. Só para a gente entender aqui, presidente, o Grêmio já tem uma negociação concluída, em vias de ser concluída, para reforçar o elenco. E no que diz respeito à comissão técnica,
Havendo a decisão por mudanças, como é que vai ser feita essa transição? Porque o campeonato da temporada já começou, né? Por exemplo, preparador físico se trocar, quando trocar, quem é que fica? Já chega um novo? Já tem alguma coisa encaminhada assim? Jeremias Werneck, do UOL e do SBT. Não, a partir de amanhã a gente já vai anunciar algumas situações novas, não tenha dúvida, mas preparação física é uma situação que tem um grupo de casa, tem um grupo que tem a memória, a história, o acompanhamento. Se chegar um outro preparador, chegará numa situação diferente. Quer dizer, na verdade, a gente tem situações que podem ser examinadas a partir de manhã, anunciadas a partir de manhã, mas não temos absolutamente nada que podemos dizer neste momento. E em relação à primeira pergunta, a primeira situação que ele perguntou sobre contratações, as contratações que nós estamos trabalhando não tem nenhuma finalizada, não. Mas estamos trabalhando e conversando com quem temos que conversar para encaminhá-las. Presidente, boa noite. Quarta-feira é jogo de Libertadores, já na Arena. Na semana seguinte seria uma viagem. O senhor tem alguma informação da Conmebol sobre a Libertadores, se ela está mantida, se há alguma discussão sobre a Libertadores por conta do momento da pandemia na América do Sul? Eduardo Moura, do GE. Eu tenho informações que a Libertadores acontecerá e nas praças que forem possível de jogar serão desaforadas, serão colocadas em outro local. O mandante do jogo escolherá, junto com a Conmebol, um outro estádio para jogar, um outro país, possivelmente até. Então não vejo nenhuma perspectiva de paralisação da Libertadores, pelo menos com as informações que temos hoje, né? E vamos estar preparados para isso, não temos o que fazer, esse é o calendário que se apresenta.